Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hoje a jornada de trabalho do Júnior é aqui, no escritório, mas amanhã vai ser em casa. Eu consigo conciliar a ida à academia, consigo conciliar o inglês, fico mais tempo com o meu cachorro também. E também consigo economizar, financeiramente, que quando eu venho para o escritório eu gasto indo no restaurante. Em casa eu consigo já almoçar em casa mesmo. Nos últimos anos, o mercado de trabalho passou por uma transformação sem precedentes, impulsionada por mudanças sociais, avanços tecnológicos e principalmente pela pandemia. Nesse cenário, o modelo híbrido surgiu como uma das alternativas mais viáveis ao modelo tradicional presencial. No país, cerca de 8% dos trabalhadores alternam a rotina entre o escritório e o chamado home office. Segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Atuária da USP e a Faculdade de Administração e Negócios, esse modelo de trabalho deve se consolidar nos próximos anos. No entanto, o modelo híbrido traz não apenas oportunidades, mas também desafios significativos. Como equilibrar flexibilidade e produtividade? Quais estratégias podem garantir equipes engajadas e conectadas à distância? Será que ele representa o futuro do trabalho? No episódio de hoje, o 15 Minutos aborda essa tendência com André Fischer, coordenador de MBA de Recursos Humanos da FIA Business School. Olá, professor! Olá, é um prazer estar aqui. Um abraço. E quem nos acompanha nessa entrevista é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Gabriela, o mercado de trabalho está realmente caminhando para a adoção do modelo híbrido que combina os formatos presencial e remoto, é isso? Oi, Fara. Olá, professor André. Exatamente isso. O trabalho híbrido tem sido amplamente discutido como a tendência promissora para o futuro do mercado de trabalho e especialmente entre profissionais com salários mais altos e que atuam em empresas mais bem estruturadas. De fato, o formato parece ser a grande tendência para o futuro do trabalho, mas, professor André, será mesmo que ele é realmente sustentável a longo prazo para empresas de diferentes tamanhos e setores também? Não para todos os setores, Os setores mais hard, que dependem de operações presenciais, que lidam com máquinas, que lidam com equipamentos que não podem ser transportados de um lado para outro, esses setores vão permanecer presenciais por um longo tempo. Agora, setores como o setor de serviços, e São Paulo é hoje uma grande cidade voltada para serviços, E os setores voltados para serviços, esses sim, eles são muito intensivos já na atualidade em trabalho remoto, particularmente na modalidade do trabalho híbrido. Professor André, como que o modelo híbrido afeta a produtividade das equipes e quais estratégias podem ser adotadas para evitar a perda de eficiência tanto no presencial quanto no remoto? Eu acho que há motivos do lado da empresa e do lado das pessoas para que o modelo híbrido ele permaneça e se acentue ao longo do tempo como modelo de organização do trabalho. Como você disse, hoje os dados mostram que 8% dos trabalhadores eles estão hoje em home office, mas home office na categoria híbrido. Não só aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos esse número é maior, aproximadamente 20% de todos os trabalhadores estão atuando no modelo híbrido, e isso por dois motivos principais. Do lado da empresa, você tem uma situação onde há uma oportunidade de adequar a sua estrutura, adequar o seu ambiente de trabalho para um contingente menor do que o presencial. Isso significa redução de custos, mas
principalmente, significa criar um ambiente de trabalho que responsabiliza mais as pessoas pelo resultado das suas atividades. Ou seja, elas não estão no presencial e não estão sendo controladas do ponto de vista da sua tarefa, mas são controladas pelo resultado e são reconhecidas principalmente pelo resultado que elas entregam para as organizações. Então, nossos dados indicam que esse modelo é realmente sustentável no longo prazo. Professor, dúvida. O modelo híbrido pode contribuir para a maior inclusão e equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, ou corre o risco de acentuar desigualdades entre diferentes perfis de colaboradores? Tudo isso depende da gestão e não da modalidade de trabalho em si, né? Mas a probabilidade de garantir um equilíbrio entre as atividades pessoais e as atividades de trabalho no trabalho híbrido é muito maior, não é? Nós temos depoimentos de trabalhadores nessa modalidade que mostram que eles conseguem hoje lidar melhor com as atividades voltadas para a família, não é? Pais que conseguem levar seus filhos para a escola, ter um relacionamento com os seus filhos, mesmo durante o que seria um horário de trabalho regular, se eles estivessem no presencial, né? E que esse equilíbrio passa a ser definido por ele mesmo. Quer dizer, ele tem a autonomia e tem que exercer a capacidade de administrar o seu tempo. E a nossa última pesquisa, ela mostra justamente isso. Nós temos 3 edições da nossa pesquisa na FIA e na FEA com pessoas que estão trabalhando à distância. Nós fizemos uma em 2020, no meio da pandemia, uma outra na transição, em 2021, 2022, e uma agora, exatamente no mês de dezembro de 2024, aonde nós estamos tentando perceber qual é a nova normalidade dessas condições de trabalho. Então, nós perguntamos para as pessoas como é que elas viam a sua saúde mental, como é que elas viam a sua saúde física, como que elas lidavam com o ambiente de trabalho, como elas viam a empresa, e as respostas que nos chegaram nessa pesquisa mostram que as pessoas agora estão conseguindo se organizar muito melhor. Quais habilidades de liderança são indispensáveis para gerir equipes híbridas de maneira eficiente e manter um ambiente colaborativo? São inúmeras. Eu vou tocar aqui em algumas mais específicas, né? Em primeiro lugar, os gestores, as lideranças, precisam encarar a gestão da sua equipe agora como uma gestão por projetos, né? E usando metodologias ágeis na gestão da sua equipe e do trabalho destinado a essa equipe. Então, aquilo que era antes um conjunto de tarefas tem que ser organizado agora num cronograma, né, de médio prazo, no mínimo, e a distribuição de tarefas e principalmente a distribuição de metas e resultados tem que ser deve ser feita baseada nesse cronograma que é compartilhado com toda a equipe, né? Se antes eu tinha as pessoas junto a mim no presencial e eu podia a todo momento estar tentando entender como aquela pessoa da equipe ela estava conduzindo a sua tarefa, hoje eu tenho que pensar num prazo mais médio,
né? Em segundo lugar, o líder precisa desenvolver empatia à distância, né? Que é uma coisa nova, que todos nós estamos aprendendo a fazer, né? Desenvolvendo empatia na relação à distância, que pode começar por coisas assim básicas. Será que eu começo conversando no WhatsApp com o integrante da minha equipe, dando bom dia, boa noite, boa tarde, ou eu vou direto já falando daquilo que o trabalho está determinando, né? Será que eu pergunto como ele está, como ele deixa de estar, ou não? Eu vou imediatamente perguntando se a tarefa foi feita, se o resultado está pronto. Então, eu preciso desenvolver, digamos assim, essa cordialidade à distância. O terceiro ponto, eu acho que é o principal, que é promover a autonomia das pessoas, né? O foco tem que estar no resultado e não na tarefa, né? Como ao longo do tempo, o trabalho presencial, ele imitou um pouco aquilo que acontecia nos escritórios, imitou aquilo que acontecia no ambiente industrial, as chefias e as lideranças foram acostumadas, criaram um modelo mental que coloca foco muito mais na tarefa, no como é feito, do que no resultado. De acordo com a pesquisa, a tendência para 2025 indica que empresas inovadoras vão ter maior facilidade em adotar remoto, enquanto organizações mais tradicionais vão continuar resistindo à mudança. Diante disso, professor, quais são as estratégias que a gente pode sugerir para as empresas para superar barreiras e adotar práticas mais flexíveis? Olha, a principal estratégia é tentar entender como o trabalho flexível ele pode contribuir para o seu negócio. A empresa precisa definir uma política no caso de home office, né? E deixar claro nessa política aquilo que é a responsabilidade das pessoas, aquilo que é a responsabilidade das lideranças e a responsabilidade dos próprios dirigentes da empresa. Capacitar as lideranças para a atuação no trabalho híbrido é fundamental, né? Nós não podemos simplesmente, como eu disse há pouco, traduzir as competências da liderança presencial para a liderança no trabalho virtual. Então, temos que fazer uma capacitação dessas lideranças para que a gente possa criar um novo modelo mental, uma nova forma de ver a equipe e de ver a gestão dessa equipe. Então, estabelecer uma política, capacitar lideranças e entender a forma de flexibilidade que pode contribuir com o negócio daquela empresa específica. Professor André, no Brasil especificamente, quais são os principais obstáculos que as empresas enfrentam para implementar esse modelo híbrido? Eu diria que a principal questão é a nossa cultura gerencial. Nossa cultura gerencial é ainda muito conservadora e muito voltada para o controle, né? Essa é uma barreira muito difícil de nós superarmos, né? É claro que nós temos áreas de ponta no país, né? Eu citaria, por exemplo, o setor financeiro. O setor financeiro hoje já tem uma geração de gestores formada com uma outra cabeça, que são jovens, né? Que já têm uma boa qualificação e que já são nativos do mundo digital e, portanto, têm melhores condições para lidar com essa inovação, porque é uma grande inovação, que são as novas formas de trabalho mediadas por tecnologia. Nós chegamos ao fim dessa edição do JR 15 Minutos. Eu agradeço a participação de André Fischer,
coordenador de MBA de Recursos Humanos da FIA Business School. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Obrigado a você. Agradeço também a presença da repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Valeu, Gabriela. Imagina, Fara. Muito obrigada. Obrigada, professor André. Foi um prazer. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!